Salve, salve, alunos e alunas do canal Educação. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de Projeto de Vida, a aula de Projeto de Vida, aula magna de Projeto de Vida, aula das aulas, aula Nobel de Projeto de Vida. E eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação, a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve, alegria, alegria, Baixa Grande do Ribeiro, aquele abraço, Cajueiro da Praia, aquele abraço carinhoso, Canavieira do Piauí, aquele abraço carinhoso. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, sem perder tempo, sem perder tempo, sem perder tempo, porque tempo é, porque tempo é, porque tempo é conhecimento. E qual será? E qual será? E qual será? E qual será a nossa temática de hoje? Os 4 pilares da educação. Agora vamos abordar cada pilar. Pilar denominado Aprender a Conhecer. Vem comigo, querido aluno. Hoje nós temos como objetivos identificar as aprendizagens fundamentais. Acompanha comigo na canetinha. Proposta pelos 4 pilares da educação, refletindo sobre como elas estão sendo vivenciadas dentro e fora da escola e como esses pilares contribuem para o seu projeto de vida. E o segundo objetivo, mais específico, compreender e aplicar os conhecimentos e práticas do pilar da educação, aprender a conhecer, além de nossas questões, nossos exercícios. Antes, recordando a aula anterior, uma introdução sobre os 4 pilares da educação. Ficaram 2 questões para serem respondidas em casa. Vou retomá-las agora. Olha só, ensinar o aluno a pôr em prática os seus conhecimentos e também como adaptar a educação ao mundo do trabalho. O foco é o conhecimento e não a profissão em si. A pergunta é: qual pilar da educação, segundo a Unesco, foi descrito acima? Então, vem comigo, olha só. Ensinar o aluno a pôr em prática os seus conhecimentos. Isso aqui é ensinar a fazer. E também como adaptar a educação ao mundo do trabalho. Isso aqui é mundo do trabalho. Então, o foco é o conhecimento e não a profissão em si. Qual o pilar da educação? Mais gente acompanhando essa aula. São Francisco do Piauí, Canavieira, Cajueiro da Praia, 2 e 3, Baixa Grande do Ribeiro. Olha só, aprender a fazer, porque você está colocando em prática os seus conhecimentos, adaptando a educação ao mundo do trabalho, focando o conhecimento, a habilidade. A resposta correta, letra B, aprender a fazer. Para você que acertou, aquele 10, 10, 10, 10, com louvor. Maravilha, maravilha. Coisa linda, coisa bela. Pode comemorar. Segundo item. A educação deve contribuir para o desenvolvimento total da pessoa. Espírito e corpo, inteligência, sensibilidade, sentido estético, responsabilidade pessoal e espiritualidade. Qual o pilar da educação? Vem comigo, vamos estudar por partes.
educação como um processo de desenvolvimento total da pessoa. Estamos aqui falando do ser humano, da pessoa humana sendo desenvolvida em todos os seus aspectos. A escola não deve apenas desenvolver o aspecto da inteligência. A inteligência é somente uma das dimensões da pessoa humana, mas a pessoa humana também é espírito, também é corpo, também é sensibilidade, também é estética, responsabilidade, espiritualidade. Ou seja, o pilar da educação descrito acima é, sem dúvida alguma, o aprender a ser, porque nós estamos cuidando do ser humano, da pessoa humana, do ser. E para você que acertou, eu não posso dar outra nota que não seja aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Pode comemorar. Turma linda de Baixa Grande do Ribeiro, Cajueiro da Praia, Canavieira, São Francisco do Piauí. Temos também o Human Race, a rainha Vic Maia também presente. Abraço carinhoso, uma turma muito seleta acompanhando a nossa aula. Vem comigo, vamos iniciar a nossa temática do Aprender a Conhecer com esse texto de Augusto Cury, Leis da Qualidade da Vida. Lembrando que lei aqui não quer dizer norma jurídica, quer dizer uma orientação, quer dizer uma recomendação para que a pessoa busque a qualidade de vida. Está bem? O sucesso de alguém não se mede apenas pela profissão, pelo dinheiro, mas como ele vivencia a sua vida, a sua história, o seu projeto de vida está fazendo bem para você? O seu projeto de vida vai fazer bem para você? Vai fazer o sentir-se uma pessoa realizada ou uma pessoa estressada, cansada, fadigada emocionalmente? Turma, primeira lei, primeira recomendação, olha só. Seja o autor da própria história. A vida é sua. Quem constrói a sua vida é você. As outras pessoas são conselheiras, orientadoras, mas quem deve assumir a responsabilidade de tudo o que acontece em sua vida é você. Por isso, deixe de ser vítima. Tudo é reflexo dos seus pensamentos. Professor, não é verdade, porque se eu pensar aqui no abacaxi, um abacaxi não vai surgir diante de mim. Quando a gente fala que tudo é reflexo dos meus pensamentos, nós estamos dizendo que você, antes de agir, você pensa na ação. Seja um pensamento apurado, cuidadoso, seja um pensamento instantâneo, que não foi fruto de uma reflexão bem ponderada. Então, quando você pensa, você age. Quando você age, você transforma, constrói a sua realidade. O que está ao seu redor foi construído por você, porque você é o autor da sua história. Tome cuidado com a sua história. Cuide bem da sua história. Cuide bem da sua vida. Cuide bem do seu projeto de vida. Segunda lei, segunda recomendação, olha só, bacana, essa lei eu vou dedicar para Baixa Grande do Ribeiro. Contemplar o belo. Contemplar o que é bonito, o que é belo. Preste atenção nas belezas que existem em sua volta. Veja o belo nas pequenas coisas da vida, numa flor, nos olhos, na grama, numa conversa com os amigos, o sorriso de uma criança. Turma,
O mundo é cheio de coisas maravilhosas para serem contempladas. O mundo é cheio de coisas que merecem uma contemplação. Quando você contempla o que é belo, o que é bonito, a consequência principal qual é? O prazer de viver. Te deixa bem-humorado, rejuvenesce as emoções, aumenta a autoestima. Contemple o belo, contemple a beleza da vida, a beleza que está ao seu redor. Pensamento sempre positivo. Agora, a terceira lei eu vou dedicar para Cajueiro da Praia 2. Então, olha só. Cajueiro da Praia 2, a terceira lei, a terceira recomendação, eu estou direcionando carinhosamente para vocês. Libertar a criatividade. Olha só esse desenho. Olha quanta coisa nós temos, quantas ideias, quantos projetos, quantas soluções, quantas saídas, quantas possibilidades nós temos que ficam aqui presas na nossa mente porque a gente não liberta a criatividade. Turma, fujam do tédio, da rotina, façam coisas inesperadas. Certa vez um amigo meu disse, olha, a minha ideia de felicidade é estar deitado numa rede, né, tomando um refrigerante, comendo algo saboroso e não fazendo nada. Eu falei, essa sua ideia de felicidade é um tédio. É monótono, eu não quero essa felicidade. Claro que eu quero, em alguns instantes da minha vida, deitar numa rede, descansar, aproveitar a vida. Mas eu também quero ser desafiado, eu quero me desenvolver, eu quero produzir, eu quero crescer. Então, liberte a sua criatividade, fuja do tédio, fuja da monotonia, faça coisas inesperadas. Olha só, nutra a sua história com aventura, tenha um caso de amor com a vida. Por exemplo, faça coisas que você geralmente não faz. Sabe aquele restaurante onde você sempre vai? Opa, que tal comer em outro restaurante? Vá ao trabalho ou à escola por outra rua, não sempre a mesma rua. Viaje para lugares novos. Surpreenda a sua pessoa amada com uma carta de amor. Por exemplo, faça coisas que geralmente você não faz. Isso liberta a tua criatividade. Maravilha, maravilha. Agora, a quarta lei, a quarta recomendação, eu vou direcionar para essa turma linda de Cajueiro da Praia 3. Atenção, Cajueiro da Praia 3. Essa quarta recomendação é para vocês e eu acho que alguns já estão vibrando. Porque é uma recomendação ótima, não é? É só olhar aqui para essa fotografia. Como é bom uma noite bem dormida. Como é bom você estar na cama e sentir que o sono foi um sono tranquilo, um sono restaurador. Tenha um sono restaurador. O sono restaurador, ele renova as energias físicas e psíquicas e estimula a inteligência. Pessoas que dormem bem, elas aumentam o seu rendimento intelectual. Dormir bem está relacionado com o aumento do rendimento da sua inteligência. O ideal, gente, é dormir cerca de 8 horas por dia. Por isso, faça da sua cama, se você não tem um quarto próprio, se você dorme na sala, numa rede, se você não tem um espaço seu, mas faça pelo menos esse espaço pequeno da sua cama ou da sua rede, faça desse espaço o seu santuário. Na hora em que você deitar na cama, esqueça, filtre os seus problemas. Eles não serão resolvidos durante a noite. Faça leituras agradáveis. Evite ligar a TV ou computador meia hora antes de dormir. E caso tenha insônia frequente,
procure um médico, porque pessoas que não dormem bem, elas têm mais problemas de saúde, tá bom? Essa quarta lei, quarta orientação, dedicada aos meus amigos de Cajueiro da Praia 3. Aquele abraço carinhoso. Vamos para a quinta recomendação, a quinta lei da qualidade da vida de Augusto Cury, e essa eu dedico, direciono, recomendo para Cajueiro da Praia 3. Turma, olha só esse desenho. Olha o que está saindo de dentro da mente da pessoa. Pensamentos positivos. Positividade. Claro que você não vai, certo, ir para o extremo da positividade tóxica, achar que tudo é bom, tudo é perfeito, tudo vai se ajeitar. Mas pelo menos, você deve ter uma capacidade de gerenciar os seus pensamentos, né? Ó, capacitar o eu para ser autor da nossa história, governar o que pensamos e ser livres para pensar. Por isso, deixe os pensamentos negativos de lado. Não se esqueçam, pensamento é uma força imensa. A tua realidade é construída a partir dos teus pensamentos. Quando você tiver alguma brecha de pensamento negativo, critique logo nos primeiros 5 segundos para evitar o registro doentio. O pensamento negativo, ele é muito forte. Você abre uma brecha e ele arregaça, abre tudo e toma posse da tua mente. Faça relaxamentos para desacelerar o pensamento. Enriqueça seus pensamentos com positividade. Eu posso, eu quero, eu consigo. Em minhas turmas presenciais, eu faço o seguinte exercício no início do ano, no meio e no final. Eu começo a escrever no quadro palavras positivas: amor, bondade, carinho, beleza. Encho o quadro de palavras positivas e eu peço que os alunos somente olhem para o quadro, olhem para as palavras positivas. E esse exercício, ele gera nas turmas uma sensação diferente, uma sensação de bem-estar. Vá até a escola onde eu dou aula e perceba como é bom o clima entre eu, professor, e meus alunos, está bem? Os alunos se sentem muito bem, muito à vontade, são disciplinados, são organizados, porque eu tento administrar uma atmosfera de positividade, uma atmosfera de respeito, de carinho e de amor. Sexta lei vai para o povo de Canavieira, tá bom? Canavieira, a sexta lei é para vocês, ó. Administrar as emoções. Na quinta era administrar o pensamento. Agora são as emoções. Gente, pensamentos geram emoções. Se você pensa em algo ruim, a emoção que você vai sentir é uma emoção desagradável. Então, você só se sente mal se você quiser. Controlar as emoções é essencial para uma vida saudável. Por exemplo, nesse período eleitoral, quantas pessoas estão com crise de ansiedade por causa do clima gerado, um clima bélico, um clima tóxico que está ao nosso redor, está bem? Se alguém... vamos para algumas dicas práticas. Olha só, turma, se alguém te critica, você tem a opção de deixar para lá ou ficar mal por aquilo. É uma opção sua. Alguém lhe critica, alguém foi ofensivo com você, você pode ficar mal
e se enterrar na tristeza, ou você pode simplesmente deixar para lá. Quem é motorista sabe, quando há alguma barbeiragem no trânsito de alguém contra você, você tem a opção de reclamar, xingar ou simplesmente reduzir a velocidade e deixar a pessoa seguir a sua própria história. É assim que eu faço. A pessoa é grossa comigo no trânsito, faz uma barbeiragem, ela quer ficar do meu lado, olhar para mim, porque aqui no Piauí eu percebo muito, as pessoas gostam de encarar as outras no trânsito com uma cara de raiva, uma cara ofensiva. Quando eu estou dirigindo, eu nem olho para o lado. Então, você tem a opção de deixar para lá ou ficar mal. Eu simplesmente, quando alguém fica do meu lado e vai me encarar ofensivamente, eu deixo ela seguir a vida dela, sinal abriu, pode ir. Se ela emparelhar comigo de lado, eu reduzo, vai embora, Deus lhe proteja, tá bom? Dica, gente, enfrente suas emoções. Pense antes de reagir a ofensas. Quando te tratarem mal, revide com o bem. Não é uma questão de fraqueza, é uma questão de cuidar da sua saúde emocional. Você não vai revidar com bem porque você tem compaixão da pessoa, da outra pessoa, ou porque você é fraco. É para cuidar da sua saúde emocional e deixar outra pessoa seguir a vida dela, deixar outra pessoa nos braços da lei do retorno. Porque na vida, tudo que a gente faz volta pra gente. Agora para Dom Inocêncio 14. Opa! Alan Barbosa. Alan, vou dedicar um para você, hein? O último vai ser pro Alan, tá bom? Agora esse sétimo é para Dom Inocêncio 14. Olha só. Dom Inocêncio 14. Exercícios físicos e alimentação saudável. Fazer exercícios regulares. Olha só a quantidade de benefícios. Alimentação saudável, exercícios físicos, olha, estimula o metabolismo, nosso corpo, melhora a irrigação sanguínea. Exercícios físicos também são importantes para a nossa mente, o nosso aprendizado, porque renovam a energia cerebral. Por isso, procure fazer uma dieta saudável, que tenha bastante frutas, verduras. Comer bem e se exercitar é a chave para um corpo saudável e para uma mente saudável. Alan Barbosa, bom dia, meu querido. Salve, salve. Alegria, alegria. Agora, a oitava lei ou oitava recomendação, eu direciono para São Francisco do Piauí 2. Essa é para vocês. Olha só o que diz. Proteger os solos da memória. Professor, entendi nada. O que é solos da memória? Proteger a tua mente. Proteger o teu cérebro. Cuidar da sua memória. Quanta porcaria a gente armazena em nosso cérebro. Quanta coisa ruim a gente armazena e 30, 40 anos depois a gente desenterra. Eu conheço uma senhora idosa, que as conversas, ela tem mais de 80 anos, as conversas dela, todas as conversas dela são sobre pessoas que foram más com ela, que a ofenderam, que foram agressivas, que prejudicaram. E ela vai resgatando histórias quando ela tinha 10 anos. Aos 10 anos, fulano foi covarde comigo. Aos 15, fulana me roubou. Aos 20, e ela já tem 80 e tantos anos. Ela só guardou na memória os momentos ruins. Cuide da qualidade da sua memória, dos arquivos que estão conscientes e inconscientes. Não falo para você esquecer dos momentos ruins,
porque são fontes de experiência, mas que você não faça da sua memória uma lixeira. Há pessoas que fazem da sua memória uma lixeira, um depósito de lixo, tá bom? Turma, viva intensamente as leis para ser feliz. Você tem traumas do passado? Já é hora de você reeditar esses traumas no seu inconsciente. Colocar novas experiências sobre as antigas. Um namorado lhe decepcionou, mas o outro está sendo fiel, está sendo bom para você, uma relação saudável. E vice-versa também, uma namorada anos atrás lhe decepcionou, mas a atual é uma pessoa que lhe faz bem. Coloque essa nova experiência sobre a antiga. Não resgate sempre a experiência antiga. Muitas pessoas ficam presas à experiência ruim, experiência antiga. Uma recomendação minha, um bom psicólogo, uma boa psicóloga, para lhe ajudar a sobrepor novas experiências sobre as antigas. Embora difícil, precisamos aprender a proteger a nossa memória. Turma, angústia, medo, agressividade e ideias negativas, elas registram-se de tal forma que, se você deixar, elas não podem mais ser deletadas, elas só podem ser reeditadas. Diariamente você planta flores ou constrói barracos na sua memória. Peço perdão para a palavra infeliz que está no texto, tá bom? Peço perdão, essa palavra aqui ela é infeliz, tá bom? Acabou passando nas comunidades, mora muita gente boa, trabalhadora, muita gente do bem, muita gente que constrói esse país. Essa palavra aqui é infeliz, tá bom? Ela é bem infeliz, peço perdão, tá bom? Vamos seguir adiante. Vamos lá, São Francisco do Piauí. Agora é para vocês, hein? Sejam empreendedores. Empreendedores. O que isso quer dizer? Executem os seus sonhos. Não basta apenas sonhar. Tem que executar os seus sonhos. Enfrente os problemas. Caminhe por lugares desconhecidos. O que é ser empreendedor? É ser um visionário. Ser empreendedor é ter um projeto de vida. Quando você tem um projeto de vida, você não fica esperando a felicidade acontecer. Você conquista. Aí eu pergunto, quantos projetos, gente, você já deixou para trás? Quantas vezes o medo te impediu de fazer o que você realmente queria fazer? Seja um empreendedor. E por último, para o meu amigo Alain Barbosa, eu direciono, eu dedico a 10ª lei, a 10ª recomendação: inteligência espiritual. Procure o sentido da sua vida. Procure um Deus. Deus aqui é sinônimo de sentido da vida, independente da religião. Professor, qual é a melhor religião? É aquela que te faz bem, que te faz uma pessoa melhor, uma pessoa ética, uma pessoa que luta pela paz, que defende a vida, que enxerga nos outros, mesmo que sejam pessoas criminosas, que enxerga nos outros como seus irmãos de humanidade. A melhor religião é aquela que planta em você o amor e não o ódio. E se a tua religião planta em você preconceitos, ódio, morte, ela não é uma boa religião para você. Então, Alain Barbosa, não se esqueça, todos os dias, agradeça pelo dia, agradeça pela noite, agradeça pelo sol, por tudo. Busque as respostas que a ciência ainda não nos deu em Deus, no sentido da sua vida. Turma, essas 10 leis, elas são, certo,
um resumo poético do aprender a conhecer. Conhecer a vida, conhecer o mundo, conhecer a nossa realidade, querido aluno. Realidade, querida aluna. Por isso, Baixa Grande do Ribeiro, Cajueiro da Praia 2 e 3, Canavieira, Dom Inocêncio, São Francisco do Piauí, meu amigo Alain Barbosa, vem comigo, vamos aprender mais um pouco sobre esse pilar da educação, aprender a conhecer. Vem comigo, atenção. Bom, resgatando um pouco do aprendizado em aulas anteriores. Nós estamos numa série de aulas sobre os pilares da educação da Unesco, que são aprendizados considerados essenciais para o ser humano no século XXI. Eles foram elaborados por um francês chamado Jacques Delors na virada do século XX para o século XXI e estão publicados no relatório Educação, um Tesouro a Descobrir. Quais são esses 4 pilares? Esses 4 aprendizados: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser. Hoje vamos focar no aprender a conhecer. Na semana que vem, no aprender a fazer. Em seguida, aprender a conviver. E depois, aprender a ser. Turma, esses 4 pilares fazem parte da proposta Educação ao longo da vida. Porque, conforme diz Paulo Freire, a educação é um processo que dura toda a nossa existência. A educação, ela é permanente, tá bom? Então, vem comigo, olha só, aprender a conhecer. Turma, aprender a conhecer está relacionado aos saberes que permitem compreender o mundo. Dá uma olhada no significado da expressão. Ó. Nós devemos buscar em nossa vida o conhecimento, o conhecer. Muitas vezes a gente não alcança o conhecimento porque não sabe como buscá-lo. A Unesco propõe com esse pilar que você aprenda as técnicas para alcançar o conhecimento. Como eu vou aprender matemática? Aprendendo a estudar matemática. Você não vai aprender uma equação de segundo grau com 2 variáveis apenas com a iluminação vinda dos céus. Você vai ter que aprender uma técnica de resolução dessas equações. Você vai ter que aprender a resolver. Então, esse tipo de aprendizagem não é adquirir saberes, conhecimento, mas dominar os instrumentos do conhecimento. Nós estamos falando aqui de algo chamado pesquisa. Aprender a pesquisar, como fazem as crianças que estão aprendendo a ler. Elas buscam, elas correm, são sedentas por livros. Elas querem conhecer e elas correm atrás dos livros. Se você for a uma escola de educação infantil, fundamental menor, você percebe que nessas escolas as bibliotecas ficam abertas durante o recreio. Por quê? Porque nessa idade, muitas crianças preferem ir à biblioteca, ler histórias como Gato de Botas, como outras histórias infantis, porque elas estão sedentas. Elas querem aprender, buscam. Depois, à medida que crescem, muitas abandonam esse hábito saudável, mas boa parte continua, certo? Nessa ânsia por buscar o conhecimento. Você tem que despertar em você a curiosidade intelectual.
ser curioso. A pessoa curiosa, ela não sossega enquanto não resolver a sua curiosidade. A pessoa curiosa, ela não sossega enquanto ela não entendeu o que está acontecendo. Turma, aprender a conhecer. Mais importante que adquirir conhecimento é saber como fazê-lo. Quando nós aprendemos como descobrir e capturar novas informações, desenvolvemos uma independência. Aprender a conhecer está relacionado a ser independente, a ser autônomo. Aqui temos a minha mãe, Dona Marlene, 70 anos. Ela é professora, ela é formada, ela tem estudos e mesmo assim, olha, voltou a estudar. Voltou a estudar para dominar técnicas, né? A informática, o mundo digital. Ela poderia estar acomodada, já que ela é professora, aposentada, formada, poderia estar acomodada, mas ela está buscando mais conhecimentos, a vontade de conhecer, a vontade de aprender cada vez mais. Isso que deve ser despertado em nossos jovens. Buscar o conhecimento para que nós possamos ser mais independentes, para que nós possamos resolver problemas que surjam no nosso dia a dia. Turma, segundo o documento Educação, um tesouro a descobrir, onde estão esses pilares, aprender a conhecer supõe você promover exercícios de atenção, exercícios de memória e exercícios de pensamento. Aprender a conhecer supõe exercitar a atenção, exercitar a memória e exercitar o pensamento. Olha só, Baixa Grande do Ribeiro, Cajueiro da Praia 2 e 3, Canavieira, Dom Inocêncio, São Francisco do Piauí. O que é exercitar a atenção? Nesse exato momento, se você olhar para o seu lado, esquerdo ou direito, querido aluno, ou querida aluna, você vai ver que algumas pessoas estão desatentas. Elas estão olhando para o teto, estão olhando para o lado, para a parede, algumas estão olhando para o celular de modo escondido, para que o professor não perceba. O mundo é o mundo da distração. E uma das exigências para você aprender a conhecer, aprender as técnicas de busca do conhecimento, é você exercitar a atenção, saber ficar atento. Atenção, gente, é um processo comportamental, tem a ver com o nosso comportamento. E também cognitivo, a disposição da mente. Na atenção, você seleciona um aspecto da informação e deixa de lado outros aspectos da mesma. Por exemplo, você está num estádio de futebol, Corinthians e Flamengo no Maracanã, 100 mil pessoas no estádio, 100 mil pessoas falando ao mesmo tempo, pessoas que gritam, pessoas que sorriem, que choram. Na tua frente passa um vendedor de sorvete, ali passa um vendedor de Coca-Cola. No céu passam aviões, porque o aeroporto é perto do estádio. Mesmo com todas essas atenções, você está de olho no campo de futebol, no que está acontecendo no gramado. Como você fica atento ao gramado, ao campo, à partida, diante de tantas distrações? Atenção, você escolheu ficar atento à partida de futebol e deixou de lado as distrações. Assim também é na sala de aula. É uma escolha sua. O professor está diante de você, diante do quadro, e ao seu redor estão
infinitas distrações. Você escolhe se você vai direcionar sua atenção, você vai escolher ficar atento ao professor, ao quadro, ou você vai ficar assim. Você escolhe. Tá bem? Você escolhe ficar assim ou ficar. É uma escolha sua. Você precisa dominar, né? Exercitar a sua atenção. Turma, esse mundo digital, nós já sabemos de aulas anteriores. Nele, há uma sucessão muito rápida de informações. Essa sucessão rápida de informações, ela dificulta o aprofundamento da nossa concentração. O que é concentração? É fixar a tua atenção num objetivo, num objeto, em algo. Concentração é você estar lá. O mundo pode estar desabando ao seu redor, mas você está atento, concentrado em algo. Isso é concentração. E os jovens precisam exercitar a atenção, a fim de que ele possa desenvolver habilidades que permitam lidar de uma maneira adequada em atividades de vida diária. Ah, professor, a minha turma é muito bagunceira. Mesmo a sua turma sendo bagunceira e barulhenta, é uma opção sua a concentração e a atenção. Há alguns anos atrás, uma aluna da rede pública do Piauí, ela foi em primeiro lugar em psicologia na UFP. E, coincidentemente, ela foi minha aluna numa escola pública aqui de Teresina. A turma dela era a turma mais bagunceira da escola. Era a turma que me dava mais trabalho em termos de disciplina, de gestão da sala de aula, porque era a turma barulhenta, era a turma que não eram meninos maus, eram bons meninos, mas eles eram barulhentos, conversavam demais, desatentos. Aquela menina, ela tinha um ambiente de sala de aula completamente desfavorável a ela. Era desfavorável mesmo. Só que ela ficava, atenta às aulas. E na mesa dela, muitos livros que ela lia durante o recreio. E uma vez ela veio conversar comigo, pouco antes da prova do Enem, e ela chorou, achando-se que não estava preparada. Eu falei, olha, se há alguém preparado nessa escola é você. E eu fiquei muito feliz quando, meses depois, essa menina foi destaque em toda a rede pública do Piauí, primeiro lugar em psicologia, um dos cursos mais concorridos e difíceis. Ela, num ambiente desfavorável, de barulho, desconcentração, ela se concentrou, gente. Ela focou. Ela sabia o que ela queria. Percebe, então? Então não é desculpa se a sua turma é barulhenta, o teu rendimento. Não é desculpa. É uma opção sua. É uma opção, tá bom? Exercitar a memória também, gente. Já falamos sobre a memória agora há pouco, não é? Não transforme a sua memória numa lata de lixo, num depósito de lixo. Turma, a memória é uma capacidade que nós temos do cérebro cognitiva de registrar, conservar e evocar, ou seja, né, trazer de volta experiências, ideias, imagens, eventos e sentimentos. Também representa a capacidade de manter as informações em nossa mente e recordá-la em algum momento futuro. Assim como é difícil hoje manter a atenção, é difícil nós termos uma boa memória. Por quê, professor? Porque o mundo digital é um mundo em que há muitas informações e é cada vez mais difícil categorizar, selecionar essas informações. E, além disso, há pessoas que acham que a memória hoje é uma capacidade inútil, porque nós temos muitos lugares onde podemos depositar informações, como hard disco e como nuvens. Só que eu falo para vocês uma coisa. Há 3 meses atrás, meu computador, meu notebook, começou a dar problema. E uma pessoa me indicou
trocar a placa por uma mais moderna. E essa pessoa, quando fez a troca, ela não fez o backup do meu computador antigo. Não fez o backup, né? Não recuperou os arquivos que havia no computador, no notebook, para colocar nele restaurado. Perdi muita coisa interessante. Não confie nos hard disk, não confie nas nuvens. Hoje em dia eu demoro um pouco para preparar algumas aulas, porque eu já tinha um banco de aulas preparado que eu perdi. Perdi um banco de aulas de PowerPoint, 2.000, 3.000 aulas que estavam arquivadas, eu perdi. E muitas vezes, essas aulas, tenho que resgatar a partir da boa e velha memória aqui, ó, a cabeça. Tá bom? Então, gente, não confie na tecnologia, não deposite nela toda a sua confiança, tá? Exercite a sua memória. A memória é um antídoto contra as informações instantâneas. A memória deve ser treinada desde a infância. Por exemplo, o aprender de cor. Aprender de cor a tabuada. Não, mas a gente não deve aprender de cor a tabuada. Deve sim. É um exercício da memória. Você tem que estimular também a memória do estudante e da criança. Em seguida, olha só, exercitar o pensamento. O que é pensamento? O ato de pensar, tomar consciência. Quem pensa está consciente. Quem não pensa está no mundo da lua. Quem pensa tem consciência da realidade. Quem não pensa não tem consciência do que está acontecendo ao seu redor. Os pilares da educação, eles propõem que a escola estimule no estudante o método dedutivo e o método indutivo. São dois assuntos muito complicados para alunos da segunda série do ensino médio entenderem, está bem? Mas mesmo assim, eu vou dar uma pista do que seja o método dedutivo e o método indutivo. Turma, não estou falando que é complicado porque vocês não têm capacidade. É porque não faz parte do universo de vocês de estudos, está bem? Turma, o método dedutivo é o método do detetive. Detetive, dedutivo. Olha só, ele segue umas pistas para descobrir o autor do crime. É assim que ocorre nos filmes. Então, o método dedutivo é quando você, estudante, analisa uma informação ou informações que vão te levar a uma conclusão. A conclusão, ela se encontra nas premissas, nas afirmações que são analisadas. No método dedutivo, não há produção de conhecimento novos, há uma descoberta. Por exemplo, olha só o processo dedutivo na letra A, B e C. Pessoal de Baixa Grande do Ribeiro, Cajueiro da Praia, Canavieira, Dom Inocêncio, São Francisco do Piauí e meu amigo Alain Barbosa. Olha só a premissa 1. A primeira informação que nós temos, os suspeitos do crime, estavam na sala entre 13 e 14 horas. Então, olha a informação importante. Houve um crime e o suspeito estava na sala entre 1 da tarde e 2 da tarde. Conclusão 2. Pelas câmeras, nós sabemos que João não estava na sala entre 1 e 2 da tarde, 13 e 14 horas. Com essas duas informações, eu já posso tirar uma conclusão. Qual é? Pelo menos eu sei que João não é suspeito do crime. Esse é o método dedutivo que deve ser estimulado nas escolas e que vocês, alunos, devem buscar, aprender para que possam ter rendimentos melhores. O outro método, ele é mais complicado, ele é mais complexo, que é o método
indutivo. Ele parte da observação até que elaboremos uma teoria. É o método científico. Eu vou fazendo uma série de observações e, a partir dessas observações, eu faço uma teoria. Essa teoria, ela pode ser aceita por todos ou alguém pode contestar. Quanto mais observações, mais informações eu tiver, mais consolidada é a minha teoria. Por exemplo, eu observo um gato e eu vejo que todo gato é mortal, todo gato morre um dia. Observo um cachorro, todo cachorro é mortal. Observo um pássaro, todo pássaro é mortal, morre um dia. Todo peixe é mortal, morre um dia. A partir dessas 4 observações, eu posso elaborar uma teoria. Todo animal é mortal, todo animal morre um dia. É uma teoria. Quanto mais animais, elementos eu observar, mais eu vou fortalecendo a minha teoria. Eu observo uma lagartixa, a lagartixa morre. Eu vou observar micróbios, os micróbios morrem. Organismos microscópicos morrem. E eu vou fortalecendo a minha teoria. Mas pode ser que um dia, algum cientista descobre um organismo vivo que não morre. Um animal que não morre. Então eu vou ter que mudar a minha teoria. Todo animal morre, é mortal, exceto essa categoria. Percebe então? Isso é conhecimento científico. É algo importante para nós estudantes também, né? Aprendermos a poderarmos, tá bom? Turma, aí temos agora algumas pistas e recomendações, sobre a temática. Primeira, turma, aprender a conhecer. Aprender a conhecer, gente, é combinar a cultura geral, suficientemente vasta, com a possibilidade de trabalhar em profundidade os componentes curriculares por meio do incentivo à pesquisa. Aprender a conhecer, incentivar a pesquisa. E é algo que deve partir de você, estudante. Você, Alan Barbosa, você, estudante de Baixa Grande do Ribeiro, de Cajueiro da Praia 2 e 3, de Canavieira, Dom Inocêncio, São Francisco do Piauí. Pesquisar. Pesquisa. Aprender a conhecer. Pesquisar. Não se conformar apenas com o que o professor escreveu no quadro. O que o professor escreve num quadro sobre um assunto é um recorte. Não ficar apenas, se conformar somente com o capítulo do livro. Ali também é um recorte. Se você quer saber mais sobre a Revolução Francesa, pesquisa. Vocês têm o conhecimento na palma da mão, o celular. Gente, no meu tempo, desculpa usar a expressão meu tempo, mas é porque eu sou muito velho. No meu tempo, se eu quisesse saber de algum assunto, eu tinha que ir à biblioteca do meu bairro. Eu tinha que sair de casa, andar quase 1 quilômetro. Ainda bem, porque a biblioteca era perto. 1 quilômetro não é nada para a gente caminhar. E eu ficava lá observando livro por livro até achar a informação que eu queria. Hoje, gente, na palma da mão. Vocês têm informação na palma da mão e preferem ver dancinha em TikTok. Meme. Hoje vamos ver o vídeo do sujeito que consegue pular numa piscina cheia de gelatina e sair vivo da piscina. E a pessoa está lá, passa 3 minutos, 5, 10, vendo a pessoa dentro de uma gelatina. Não faça isso com sua vida. Sua vida é mais. Tá bom? Você tem que aprender a aprender para beneficiar-se das oportunidades oferecidas pela educação ao longo da vida. Turma linda, maravilhosa, aqui temos nossas referências para a aula, para quem quiser aprofundar
sobre a temática. Turma, temos a nossa revisão, mas eu quero dar um toque na atividade de casa, tá bom? Olha só, turma. Aprender a aprender significa exercitar a atenção, a memória e o pensamento independente. Qual vai ser a sua tarefa de casa, tá bom? Baixa Grande do Ribeiro, Cajueiro da Praia 2 e 3, Canavieira, Dom Inocêncio, São Francisco do Piauí. E o meu amigo Alan Barbosa. Você vai, durante a semana, separar um momento para fazer os seguintes exercícios, tá certo? Primeiro, você vai exercitar a sua atenção. Tente reduzir o número de distrações quando falar com alguém ou quando estiver realizando uma tarefa. Dê atenção à pessoa que está conversando com você. Segunda, desligue o rádio, a televisão, o celular e lembre-se de não fazer mais do que uma coisa de cada vez, tá bom? Tenta focar nisso, fazer uma coisa de cada vez. Tente estudar no lugar onde você esteja sozinho, para que haja menos elementos de distração. Um lugar onde você possa estar sozinho, o teu infinito particular. Desligue ou silencie o telefone celular enquanto estiver realizando uma tarefa, para que nada possa interrompê-lo. Faça esses 4 exercícios para exercitar a tua atenção, tá bom? Não vai precisar escrever nada, desenhar nada, é só fazer isso. Próxima aula a gente partilha a experiência. Eu vou abrir a câmera de algumas salas na próxima aula, tá bom? Olha só, concentração, exercícios de concentração. Letra A, tente identificar se a fadiga e o cansaço interferem na sua concentração. Se você está cansado, você não consegue se concentrar. Letra B, ó. Planeje as atividades e distribua energia ao longo do dia. Muitas pessoas focam numa coisa num determinado momento e focam tanta energia nessa coisa que ficam sem energia para as demais, tá? Distribua a energia, né, no decorrer das atividades do dia. C. Tente não ser muito exigente com sua capacidade de se concentrar quando estiver cansado. Se está cansado, descanse. Se está cansado, descanse, tá bom? Porque você não vai conseguir se concentrar. D. Defina um ritmo e não se esqueça de reservar um espaço para descansar. Tudo isso aqui são exercícios para concentração. E para memória, professor, temos também, ó. Letra A. Primeiro exercício de memória que você vai fazer durante a semana, ó. Aprenda a se organizar. Estabeleça lugares específicos para guardar coisas para que você possa achá-las com mais frequência. Eu, por exemplo, professor Marciano, quando eu chego em casa, eu penduro a chave do carro num prego da cozinha específico. A chave fica lá. É a primeira coisa que eu faço quando chego em casa, é pendurar a chave do carro naquele prego, naquele lugar. Porque aí eu posso encontrar mais facilmente, porque alguns anos atrás eu era facilidade de perder chave de carro de casa, tá bom? Então, coloque lugares específicos onde você sempre vai guardar as suas coisas. E peça também à sua família que quando pegar as suas coisas, coloque nesses lugares, contribuindo com a organização e com a tua memória. E também, gente, cole papéis com lembretes em lugares onde você possa vê-los, né? Lembretes, a carteira está na bolsa, coisa tal está na gaveta, lembretes para você, isso vai exercitar a sua memória. Faça esses exercícios, na próxima aula a gente partilha, tá bom? Revisão, pilares da educação da Unesco, educação ao longo da vida, e também aprendemos hoje o aprender a conhecer, a apropriar-se dos instrumentos da busca do conhecimento, aprender, a pesquisa individual, exercitando a atenção, exercitando a memória e exercitando o nosso pensamento. Em nossa próxima aula, olha só, os 4 pilares da educação, aprender a fazer será a nossa temática.
Aquele abraço carinhoso, Baixa Grande, Cajueiro, Canavieira, São Francisco do Piauí, Dom Inocêncio. Até semana que vem. Salve, salve!